Essa palavra é uma palavra muito básica, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Apesar de ser básica, essas atitudes são atitudes esquecidas por todos nós. Apesar de serem básicas e simples, talvez por ser básico e simples, são ignoradas. Mas não é porque são básicas e simples, cotidianas, rotineiras, que deixam de ser importantes e essenciais para a manutenção da nossa vida. Nesses dias de início de carisma, eu estava falando com as turmas da noite e da manhã, e eu tenho pensado muito sobre essa questão de novos começos. Você começar é muito importante, mas não existe nenhum valor em começar e não dar continuidade. Se você começa e para no começo, se você começa e para no meio do caminho, e geralmente o meio é um espaço muito perigoso, não tem nenhum valor você ter começado. Você viver essa questão que a gente fala tanto e que de fato é a nossa identidade, quem nós somos. Estamos aqui pregando sobre isso, ensinando sobre isso e estabelecendo essa palavra sobre cada vida e sobre cada família que entra nesse lugar. Um novo começo. Mas o novo começo, ele só se torna importante, ele só tem o seu devido valor se essa pessoa que está começando dá continuidade àquilo que foi começado. Sem essa continuidade, não existe como você dar valor àquele dia, àquele momento, àquela palavra. Foi algo apenas que te emocionou, que fez você chorar, que mexeu com você, que fez até você sair da cadeira e vir até aqui à frente. Mas se você não continua, o que é que muda na sua vida? Se você não mantém, o que é que você está construindo? Se você não permanece, que qualidade de relacionamento é esse que você tem? Se você só está disponível para as horas boas, se você só está disponível e animado para o tempo de dar frutos, e no tempo do inverno, que as folhas caem, que o frio chega, e parece que a árvore está morta, parece que não tem mais vida, você olha para aquela árvore, gente, as folhas caíram todas, não tem fruto, não tem sinal de existência de vida. Você desiste, você simplesmente para, você desanima. E a palavra do Senhor nos diz que se no dia da angústia, no dia da luta, no dia da tristeza, no dia em que o sapato aperta, no dia em que a lágrima escorre, que o gemido chega, que a nossa alma grita, se nesse dia a gente desespera, se nesse dia a gente se mostra fraco, é porque a nossa força, na verdade, ela é pouca. E tudo isso depende, como tudo na nossa vida, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional, espiritual, seus amigos, seu relacionamento com seus amigos, tudo isso depende da forma como nós cuidamos de cada área da nossa vida. Mas para todas essas áreas existe algo que é o centro, existe algo que é a raiz.
existe algo que é o motivo principal, que está dentro de cada um de nós, e que muitas vezes nós deixamos isso vulnerável à disposição dos ataques do inferno, à disposição da bagunça das nossas emoções muitas vezes. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios capítulo de número 4, a partir do verso de número 18, que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O que é que o sábio ele está nos ensinando? Ele está nos dizendo o seguinte, que é muito fácil da gente identificar a vereda de uma pessoa justa, o caminho de alguém que tem um proceder justo, uma vida reta. No seminário, uma professora nos ensinou uma canção somente com esse versículo: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais. Corta isso, está horrível. Que vai brilhando mais, que resplandece, que aparece, que é percebida. A vida de alguém que anda com Deus é uma vida percebida, vista, tem os seus frutos percebidos, geram resultados de fé que são visíveis. Essa questão da fé, que somente é uma questão interna, uma questão de discurso, diz respeito a uma fé religiosa, a uma fé que não aparece no discurso de julgamento que muitas vezes nós tecemos a respeito do outro. Mas quando parte para nós, nós não temos nada para apresentar, porque na realidade a nossa fé é uma fé fingida, é uma farsa, é uma fé que já nasceu abortada, que já nasceu morta. E na vida dessa pessoa, o Senhor não tem prazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa caminhada com Deus precisa ser uma caminhada de frutos, de resultados que são visíveis, que são percebidos, que são testemunhos da fé que nós professamos. A nossa confissão precisa encarnar aquilo que é palavra que sai da nossa boca, precisa encarnar, precisa ser palpável, precisa ser visto, precisa ser concreto, porque senão a nossa fé será um mero discurso. Então veja o que é que está dizendo a palavra do Senhor: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, que se torna a cada dia mais visível. Que assim como o sol nasce e chega ao seu ponto mais alto, e quando dá o meio-dia ilumina a tudo e a todos, assim deve ser a vida daquele que caminha com Deus.
Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem em que tropeçam. O ímpio é aquele que vive sem fazer uma análise, uma avaliação ao seu próprio respeito, da maneira como está procedendo, da forma como está vivendo, do seu testemunho como anda, a sua posição como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um profissional que é crente, que conhece o Senhor Jesus. Como é que está sendo a sua vida? Como é que está sendo a sua maneira de proceder? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? O que é que anda passando pela sua mente? O que é que você coloca diante dos seus olhos? Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Nós somos gente que devemos andar na luz, assim como ele andou na luz, porque nele não existe escuridão nem treva alguma. O ímpio, ele tropeça e não sabe em quem tropeçou. Ele vai vivendo, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Você lembra disso ou não? Escola dominical, irmão, escola dominical na veia. Frequentador de escola dominical hardcore, irmão. Eu tenho tatuado no meu peito EBD, Escola Bíblica Dominical. O sangue de Jesus tem poder. Que raiva que eu tinha. Tudo isso é trauma, é trauma. A gente aprende as músicas por trauma. No domingo você levanta e começa a cantar. Na segunda-feira você já começa a tropeçar. No que é que você está tropeçando? Não sei, tropecei, nem vi. Caí, nem vi. Esbarrei, nem vi. Mas a vida dos outros você vê. Mas o proceder do outro você vê. Tira a trave do seu olho. Tira aquilo que te impede de enxergar, de te enxergar. Tira do seu olho primeiro, para que você possa olhar antes para você mesmo. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda a sua intimidade com o Espírito Santo? Como é que anda o seu proceder? Está brilhando como a luz da aurora? Ou está se tornando cada vez mais escuro como o anoitecer? O apóstolo Paulo, ele escrevendo a respeito da Santa Ceia, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame a respeito da sua própria vida. Examine a sua mente, examine o seu coração. Depois coma e beba, porém antes examine-se. Avalie a sua própria vida. Avalie os pensamentos e os sentimentos que estão governando e direcionando os seus passos. O ímpio não é assim. Ele nem sequer sabe em que tropeça. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Irmão, se você quer ser um homem de Deus saudável, uma mulher de Deus saudável, tira do seu coração tudo aquilo que não presta, tira do seu coração essa mágoa que é pré-histórica, tira do seu coração esse rancor que é dos tempos passados, tira isso do seu coração, que se você fosse espírita e tivesse reencarnando, era da vida passada, e você ainda está guardando isso dentro do seu coração. A sua fé não consegue ser uma fé autossustentável.
porque você mesmo está promovendo a morte e a destruição dela. Guarde no seu coração essa palavra que eu estou dizendo para você, não a perca de vista, porque essa palavra, ela é o quê? Ela é força, ela é vida e ela é saúde para todo aquele que a encontra. Você está vivendo talvez de um jeito que parece que você nunca teve nenhum contato com a palavra de Deus. Às vezes a nossa maneira de proceder é tão estranha, é tão esquisita, que parece que a gente nunca ouviu falar no nome de Jesus. É verdade ou não é? Nossas atitudes, nossas reações. Ué, se olha no espelho, olha para a sua própria vida. Próximo verso diz que acima de tudo que você precisa guardar, de tudo que você precisa ter cuidado, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Diga: eu preciso. Diga mais forte, diga: eu preciso a cada dia guardar o meu coração. A palavra continua dizendo o seguinte: afaste da sua boca as palavras perversas. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Vamos ler juntos? No 3 a gente começa a ler junto esses versículos que seguem. 1, 2, 3. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Eu nem precisava pregar, eu nem precisava falar mais nada. Na Bíblia da versão A Mensagem, esse versículo que diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, diz: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês 3 formas de guardarmos o nosso coração. A primeira forma de guardarmos o nosso coração, os nossos pensamentos, é guardarmos no poder que existe na oração. A oração não é um ato religioso. A oração não é um procedimento cerimonial. A oração é um ambiente. Sabia disso ou não? Quando nós oramos, nós entramos num ambiente de escuta. Quando nós oramos, nós entramos num ambiente onde nós somos ouvidos. A oração não é uma prática religiosa e nem cerimonial, mas é o acesso a um ambiente para que o seu espírito seja ouvido. Se você não entra nesse ambiente, a sua vida se torna uma vida vulnerável. Porque quando nós estamos nesse ambiente, nós somos ouvidos, nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos renovados, nós recebemos providência, nós somos respondidos, nós somos direcionados, o céu se cala, a nossa voz ecoa, Deus se levanta do trono e começa a dar ordem ao nosso respeito, porque nós estamos no ambiente certo.
Você fica fazendo essas orações michurucas, apenas para ficar em dia na sua religião, apenas para ficar em dia na sua suposta vida espiritual, no seu suposto relacionamento com Deus. Mas parece que você não anda frequentando esse ambiente não. Parece que essa oração não sai do ambiente onde você ora, que é lá no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu carro. Porque se você ora com tanto peso, você ora com tanta incredulidade, você ora com tanto ressentimento, você ora de uma maneira tão carnal, sem nenhuma verdade, que parece que o céu nem está percebendo que você está falando com ele. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. O fato da palavra do Senhor nos direcionar para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, não é para que nós possamos fornecer informações para que o outro saiba como anda a nossa vida. Não, isso não é de graça. Existe um propósito restaurador, libertador. Existe um propósito de cura, de libertação para a nossa alma, quando a gente procura o nosso pastor, ou talvez o nosso consolidador, ou o nosso líder de GC, ou um homem ou uma mulher de Deus, que tem mais maturidade do que eu, e começo a compartilhar coisas do meu coração, coisas da minha vida, eu começo a colocar para fora. Porque quando eu coloco para fora, eu começo a gerar espaço para que o Espírito Santo se mova dentro de mim. Aleluia! Eu começo a gerar espaço para que o Espírito Santo possa me limpar, me restaurar, me curar. E daí alguém chega para mim e diz: deixa eu orar com você, vem cá. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar com você. Eu estou sentindo que você está com a alma batida, estou sentindo você meio preocupado. Eu quero orar com você hoje, vem cá. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Os momentos de maior poder dentro dessa igreja são os momentos que nós oramos não somente por nós, mas que nós oramos uns pelos outros, e que nós compartilhamos a bênção do Senhor, e que nós compartilhamos a obra do Senhor, e que nós compartilhamos com o outro tudo aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. Irmãos, quando nós entramos no ambiente da oração, nesse ambiente onde nós somos ouvidos, nesse ambiente de escuta, nesse ambiente quando a porta se abre e a gente entra, o céu paralisa, o céu fica olhando para a gente e fica dizendo: vai meu filho, pede, porque a gente está pronto para te enviar resposta, para te enviar socorro, para te enviar vitória. Mas você nunca entra. Está pedindo vitória por quê? Fala, Jesus. A nossa igreja é uma igreja que ora. Existem pessoas que não participam, mas é uma igreja disposta a orar. Está aqui o nosso líder da intercessão, fica de pé, meu filho. Está aqui. Cadê a equipe da intercessão? Fica de pé. Olá, olá, olá. Quem está escondido, fica de pé agora. Uma salva de palmas para esse povo, por favor. Esse é o povo que está na escala da manhã. Nos cultos durante a semana existem esses papeizinhos que você pega no envelope e coloca: me ajuda, pelo amor de Deus, a encontrar um namorado. Irmão, aqui nós não somos esse pessoal que fixa as plaquinhas: traga o amor em 3 dias. Tenha calma, jovem. Jesus vai operar em seu favor, mas você precisa entrar no ambiente da oração, e você precisa guardar nesse ambiente o seu coração. Amém ou não, queridos? A segunda
forma de nós guardarmos o nosso coração, de nós guardarmos os nossos pensamentos, é no poder que existe na palavra de Deus. Salmos de número 119 e 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nunca as perca de vista, lá em Provérbios. Escute o que eu estou dizendo. Guarde as minhas palavras no seu coração, no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mas parece que a palavra de Deus, ela deixou de ser suficiente para a gente. Parece que se expor a palavra, de abrir a Bíblia, abre a Bíblia na sua casa e lê, mas não entendo nada, lê. Não entenda, leia. À medida que você começar a ler, você vai começar a entender a maneira como Deus fala. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus, claro, nunca li a Bíblia. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus, claro, nunca li a palavra. Mas eu não sei discernir se é para ir ou se é para ficar, se é para fazer ou se não é para fazer, é claro. Você está andando na escuridão, porque a palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós nos expomos à palavra, nós estamos trazendo luz para a nossa vida, e quando nós caminhamos na luz, nós não erramos a direção, porque Ele é aquele que nos guia. A palavra de Deus vai entrando e vai renovando a nossa mente, e de repente um hábito maligno começa a ser transformado num hábito de bênção. Cadeias começam a ser quebradas, o Senhor começa a nos entregar a chave, o Senhor começa a nos trazer revelação no nosso espírito, o Senhor começa a abrir os nossos olhos espirituais, o Senhor começa a fortalecer a nossa fé. E agora a minha vida espiritual, que era tão seca, era tão vazia, era tão improdutiva, eu não tinha poder nenhum, pastor, não tinha autoridade alguma, eu tinha medo de tudo, mas quando eu comecei a ler a palavra, a minha vida começou a mudar. Parece que eu estou andando agora numa outra dimensão. Só anda numa dimensão diferente aquele que anda debaixo da luz da palavra do Senhor. Vai continuar na mesma. Você que não lê a palavra de Deus, vai continuar do jeito que está, vai continuar caminhando por caminho de opressão, vai continuar caminhando por esse caminho de pecado, por esse caminho natural, por essa rotina sem graça. Quem caminha debaixo da luz da palavra de Deus descobre caminhos que nunca antes foram descobertos. Se você deseja viver algo novo na sua vida e dar continuidade à obra que o Espírito de Deus começou na sua vida, se exponha à palavra de Deus. Até aqueles nomes, Mefibosete, Elifelete, não sei o que, oh meu Deus do céu, que nome complicado, não tem problema, até os nomes você vai ler a genealogia. Mas eu já sei esse salmo decorado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ler, enquanto você lê, o céu vai se abrir, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, as revelações vão começar a brotar, a sua vida vai começar a ser limpa, a sua alma vai começar a ser refrigerada, o diabo vai começar a dizer: eu não posso mais ficar aqui, não existe mais possibilidade de vencer essa vida, porque ele está comunicando com aquele que sabe e conhece todas as coisas. Diga: eu preciso. Levante a sua mão direita para o alto. Diga: eu preciso guardar o meu coração e a minha mente no poder da oração e da palavra de Deus. Terceiro e último, guarde
guarde o seu coração e os seus pensamentos no poder que existe na adoração. Mas eu vou fazer parte do ministério do louvor, pastor? Não, pelo amor de Deus, você canta horrível. Não vem. Hebreus capítulo de número 12, verso 2 e 3 diz que, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu sinto uma resistência no meu espírito. Está olhando para onde? Nós olhamos para aquilo ou para quem nós adoramos. Você quer saber a quem ou ao que você adora? Preste atenção para onde você está olhando. O rei Josafá, quando ele fica sabendo que a cidade estava cercada, ele não olha para o inimigo. 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso de número 12. Ele não vai na janela do palácio. Deixa eu ver. A mensagem que chega para o rei Josafá é o seguinte: uma enorme multidão veio contra ti. Estamos cercados. Não há muito o que ser feito. São mais numerosos do que nós. São mais experientes do que nós. São mais furiosos, raivosos. Estão mais armados do que nós. O rei Josafá não foi conferir, não. O rei Josafá, ele entrou no templo e ele disse: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Se você está olhando para a luta, é a luta que vai te governar. Se você está olhando para Deus, é Ele quem vai te conduzir. É por isso que às vezes, no momento de luta, é tão difícil de adorar. A gente perde a alegria, porque a gente coloca os nossos olhos onde? Na luta, nos efeitos da batalha, naquilo que está sendo destruído, naquilo que o inimigo está se apossando, tirando de nós. A gente coloca os nossos olhos nas desvantagens da luta. Os nossos olhos precisam estar fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque ele enfrentou a maior oposição de todas as oposições que qualquer ser humano enfrentou sobre a face da terra. Mas sobre cada uma dessas oposições ele venceu e se tornou vencedor, e venceu para sempre. Não é que a cada dia ele vence, não, ele venceu para sempre. Ele é vencedor eternamente, e nele, junto dele, ligado a ele, nós somos, você é, eu sou, nossa casa é mais do que vencedor. Os nossos olhos estão postos em ti. Se você olha para a luta se engrandece. Se você olha para o inimigo se agiganta. 40 dias Golias ia diante do exército do rei Saul e dizia: me enviem um homem para lutar comigo. Se ele nos vencer, nós os serviremos. Se
vocês nos servirão. Dia após dia, Golias crescia, porque o povo ouvia aquela palavra. Aquela palavra entrava na mente do povo. Aquela palavra fazia o coração do povo tremer. E o povo foi tirando os olhos do lugar certo e colocando os olhos no lugar errado. Você vai lá no caixa eletrônico, vou tirar o extrato aqui pela fé, coloca a senha, o papelzinho sai, você tira os olhos daquele que pode todas as coisas, e você olha para o seu extrato e diz: nem Deus consegue mudar a minha situação. Está vermelho que nem o sangue de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Declare a palavra, profetiza sem parar. Os meus olhos estão no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga: eu preciso. Levante a sua mão direita para o alto, faça melhor, se coloque de pé.